Uma tendência é válida até ser revertida. Esse era mais um dos principais conceitos, dos princípios da teoria de Dow que o Charles Dow desenvolveu, né? Antes de começar aqui o conteúdo do vídeo de hoje, pessoal, já peço desculpas aí. Ficamos um tempinho aí sem postar o conteúdo em relação a essa série, né, que a gente se propôs a fazer. Mas aqui realmente as coisas aqui foram bem corridas. Mas a gente não esqueceu de vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal no YouTube, não. Então já deixem um like aí, acompanhem nosso canal, se inscrevam e ativem as notificações para quando a gente postar conteúdo novo. Bom, como a gente já havia falando, né, sobre a teoria de Dow, ele desenvolveu vários princípios, vários conceitos observando a movimentação dos preços. E esse é um dos mais importantes. Uma tendência é válida até que ela seja substituída por outra. É o conceito de tendências que o Charles Dow tinha, né? E por que isso é importante? Se a gente pegar um gráfico como esse aqui, a gente consegue identificar bem que a movimentação do preço, o padrão que vem se repetindo aqui, é de uma tendência de alta. Todos aqui que conhecem um pouco de gráficos conseguem identificar que sim, a movimentação, o padrão que o mercado vem repetindo ao longo do tempo é uma movimentação de alta. E teoricamente, o mais sensato a se fazer seria operar na ponta da compra, né? É o que todos fazem? Não, não é o que todos fazem, né? Infelizmente, algumas pessoas que têm iniciado no mercado acham mais fácil pegar uma posição vendida numa tendência dessa aqui que é de alta do que operar na ponta que está mais forte, né? Quais são as duas forças, né? Existem duas forças dentro de um gráfico de um ativo. Quais que são? Compradores versus vendedores. Então, não somos nós que causamos esses movimentos aqui. Não somos nós que temos o poder para causar esses movimentos aqui de alta, essas barras amplas, né? Quem tem são quem? São os grandes investidores, os grandes fundos de investimentos, os grandes bancos, né? Bancos gringos, eles que causam esses movimentos. Nós só acompanhamos. Então, isso aqui são os rastros deles, né? Então, quando eu estou falando de forças aqui, quando a gente está falando de forças, a gente está falando de instituições, eles que causam esses movimentos. Então, como nós estamos aqui no mercado especulando, né, tentando lucrar aqui qual que vai ser o movimento mais provável nos próximos dias ou nos próximos minutos, né, se você for um day trader, qual que é a primeira coisa que a gente teria que fazer? Qual que é a primeira coisa que a gente teria que ter para a gente como uma regra? Operar do lado que está mais forte. Parece o tanto quanto óbvio, né? Mas não é o que a maioria das pessoas fazem, pelo menos a maioria das pessoas que estão iniciando no mercado, né? Às vezes a pessoa acha que operar vendido numa circunstâncias como essa, né? Muitos vão chamar isso aqui de uma estrela cadente, um padrão estrela cadente, mas é uma estrela cadente que está contra uma tendência de alta, então ela tem pouquíssima chance de dar certo. Mas aí a pessoa vendo isso, né, ela interpreta que esse stop é barato e daí ela decide fazer uma venda quando perde essa mínima aqui. Quando perde essa mínima aqui, ela decide fazer uma venda, né, com stop, e aí ela parte do princípio que o stop aqui é barato, né, coloca o stop acima dessa máxima. No candle seguinte, ela entra na operação e é estopada. Ah, mas a pessoa continua achando que dá para operar, né? Ela vê esse padrão aqui fazendo e vende aqui de novo, quando perde essa mínima, aqui nesse padrão aqui, nesse candle preto, né? Alguns chamam isso aqui de harami, enfim. A pessoa acha que encontrou o topo e vende quando perde essa mínima com stop nessa máxima. Daqui ela aqui não chega a conseguir nem vender, né? No caso. Mas depois teve outro candle preto aqui, a pessoa vai lá e vende aqui, põe stop aqui e é estopada de novo. Então entendam
que durante uma tendência, seja ela qual for, de baixa ou de alta, o mais sensato que uma pessoa pode fazer é operar a favor dela, justamente por causa do que o Charles Dow dizia, né? Uma tendência que é formada por grandes investidores, grandes instituições, uma tendência é válida até ser revertida ou ser substituída por outra, né? Então, se a pessoa entendesse isso aqui e se perguntasse, bom, qual é a tendência que esse ativo, no caso aqui o Ibovespa, vem fazendo? Não é uma tendência de alta? Sim, é uma tendência de alta. Então, se eu fosse tomar uma posição aí, o que seria mais sensato? O que teria mais chance de dar certo? Não é operar no lado que está mais forte? Sim. Mas infelizmente não é o que a maioria das pessoas fazem, né? Mas aí entrando no conceito em si, né? De que ele entrou e falou que uma tendência é válida até ser substituída por outra. Aí nós temos que entender um pouco sobre o que é topos e fundos, né? Bom, se a gente pega a estrutura aqui desse gráfico, ó, a gente vai ver que a estrutura que ele vem repetindo são topos e fundos mais altos, né? Ó, ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, né? E corrige. Essa é a estrutura. Então, aqui nós temos esse topo, temos esse fundo aqui, esse outro fundo aqui está mais alto, né? Temos outro topo aqui, temos outro fundo aqui, temos outro topo aqui e temos outro fundo aqui, ok? Então é a estrutura que o mercado vem fazendo ao longo do tempo, topos e fundos mais altos, né? Máximas e mínimas mais altas. É a estrutura que ele faz durante uma tendência de alta. O que seria o padrão que reverteria, mudaria essa tendência aí? Que é o que o Charles Dow dizia. Seria o pivô, né? E o que é o pivô? Bom, se a estrutura que o mercado vem respeitando é uma estrutura de topos e fundos mais altos, o pivô é o momento em que isso deixa de acontecer, né? Então, se a gente for pegar aqui, for bem objetivo e pegar esse gráfico aqui, ó, o que a gente tinha aqui? Topos e fundos mais altos, aqui. E aí o mercado vem fazendo topos e fundos mais altos, topos vão sendo rompidos, até que ele faz esse fundo aqui. E aí ele vem e faz outro topo, aqui, ó. Ele faz outro topo aqui, certo? Esse topo aqui não está mais baixo que o topo anterior, aqui. Então aqui a gente já está vendo uma possível quebra na estrutura que o mercado vinha fazendo, que era topos e fundos mais altos. Ao invés de topos e fundos mais altos, agora ele já fez um topo mais baixo. Então a gente interpreta o seguinte: se ele perder esse fundo anterior aqui que ele fez, ele vai estar fazendo o que a gente chama de pivô. Não foi o que aconteceu? Perdeu o fundo, ele tentou voltar ainda, mas depois ele derreteu. Ele caiu forte, né? Ele ficou aqui na tendência lateral e caiu forte depois. Então isso que é a mudança de estrutura, né? E aí o que a gente observa aqui agora, ao invés de topos e fundos mais baixos, mais altos, agora a gente vê topos e fundos mais baixos, ó. Olha só esse topo aqui, que foi onde iniciou a tendência de baixo, o pivô. Olha esse topo. Olha esse fundo principal aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de pivô. Essa estrutura aqui, e aí, ó, aqui de novo, ó, outro topo mais baixo. Aqui. Tá vendo? Outro fundo mais baixo. Aqui, ó. E o mercado vem fazendo essa estrutura. E aí o que nós tivemos aqui? Nós tivemos esse fundo. E tivemos esse topo aqui de novo, ó. Topo. Fundo. Então, qual que é a estrutura que a gente estava vendo aqui? Topos e fundos mais baixos, ó. Pá, pá,
Pá, qual que seria a lógica aqui agora? Ele não era perder esse fundo para continuar a estrutura? Não seria isso mais provável de acontecer? O que o mercado faz? Ele vem e não rompe o fundo anterior, faz outro fundo mais alto, aqui, tá vendo? Aí aqui a estrutura já começou a mudar. Então, vendo isso, o que eu já tenho em mente? Que se romper o topo anterior, já é um pivô. O que acontece? O mercado rompe o pivô, tenta mastigar um pouquinho, mas ele rompe o pivô, tudo bem que aqui ele ficou andando um pouquinho de lado, né? Mas observe que ainda assim, ó, a estrutura se manteve cá, topos e fundos mais altos. Então, ó, a estrutura não mudou em relação ao anterior. Temos um topo aqui, o topo seguinte já é mais alto, o fundo seguinte, o fundo anterior aqui, o fundo seguinte já está mais alto. E aí sim, a gente tem a mudança da estrutura, né? O mercado vem fazendo essa alta, repetindo esse padrão, ó, que a gente conversou agora há pouco. Bom, essa é a forma de identificar uma tendência, né? Então, o que define uma tendência de alta? Tendência de alta definida. Tendência de alta, topos e fundos mais altos. E tendência de baixa, inversa, né? Tendência de baixa, topos e fundos mais baixos. E aí sim, nós temos aqui definido. Então, sempre que eu estiver olhando um gráfico, e aí tem uma terceira tendência ainda, né? Que é a tendência lateral. Mas isso é um tema para outro vídeo aí. Então, sempre que eu estiver observando um gráfico, eu vou me perguntar qual tipo de tendência o mercado vem respeitando, vem fazendo agora. Se a gente for pegar o momento atual aqui, ó, do Ibovespa, a gente está aqui fazendo topos e fundos mais baixos, né? Topos e fundos mais baixos. Ok? E a gente está aqui em cima de uma zona de suporte, que é esses topos anteriores. Então, como que eu opero? Já que eu não posso operar, né? Na verdade, não é que eu não posso operar contra a tendência, né? A gente está falando aqui de uma forma como se fosse, digamos, uma verdade absoluta para frisar o ponto principal. Quando a gente opera a favor de uma tendência, o que eu quis dizer é que nós temos uma chance maior de ter bons resultados, porque a força maior está dizendo que é para cima. É claro, né, que quem for se aprimorar no mercado vai conhecer diversas estratégias eficientes que operam não necessariamente a favor da tendência e que são eficientes, né? Mas para um conceito básico, para quem está começando, entenda isso, né? Operar a favor de uma tendência geralmente vai te colocar numa probabilidade maior de um resultado positivo. E como que seria então plausível se operar dentro de uma tendência? Bom, um trader ele tem que ter em mente que o foco dele é comprar barato para vender caro, certo? Então, ó, o foco do trader: comprar barato e vender caro. Esse que é o foco do trader. Bom, a gente já entendeu que não é muito interessante a gente fazer uma venda contra uma tendência. Agora, também não é interessante comprar aqui em cima, comprar depois que já subiu, porque a gente estaria comprando caro, né? A gente já estaria comprando depois que subiu. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar o mercado fazer essa correção, que naturalmente ele faz, essa estrutura, né? Depois que a gente percebe que ele já fez a perna de alta, né? A perna expansiva, a gente vai esperar essa correção. E aí a gente vai comprar num fundo. Só que a gente vai comprar num fundo, né? Aqui se formou um fundo de uma tendência de alta, né? A mesma coisa também no cenário da venda.
a gente não vai vender, a gente não vai comprar, né, contra uma tendência de baixa, né? A gente não vai comprar aqui só porque o mercado talvez tenha feito algum padrão aqui, né, um martelo, seja qual for. A gente não vai comprar aqui contra a tendência. O que a gente vai esperar? A gente vai esperar um topo para vender, né? A gente vai esperar o mercado fazer essa correção para a gente poder operar. E também não é inteligente vender aqui no fundo, porque a gente vai estar vendendo barato demais. Nesse caso, a gente quer vender caro para recomprar barato, né? Então, a gente vai esperar o mercado fazer esse movimento, fazer um movimento aqui de correção. E esse movimento de correção aqui, ele vai formar o que a gente chama de topo. E aí, sim, numa tendência de baixa, nós vamos procurar por topos para vender. Beleza? Então evitem, né? Tenham esse conceito em mente. Operar a favor da tendência geralmente vai colocar vocês em uma probabilidade maior de ter resultados positivos na operação. Estudem, né? Não sigam recomendações. Recentemente a gente falou num vídeo aí do nosso canal, né? Que é importante a gente ter autonomia e saber tomar as próprias decisões para não ficar à mercê ali de um analista, de uma pessoa que às vezes nem vai estar colocando o próprio dinheiro dela em risco. Então, aprendam a tomar as suas decisões. O nosso objetivo aqui em mostrar esses conteúdos é justamente isso, ajudar quem está começando a começar de uma forma mais, num caminho mais correto e que ela tenha uma jornada mais tranquila. Essa é a nossa proposta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até o próximo.